O Ministério Público pede a punição da principal torcida do Fluminense e isso pode ter um reflexo considerável no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores no próximo dia 27. O Internacional pede 4.000 ingressos para a torcida colorada estar presente junto ao time lá no Maracanã. Mas aqui em Porto Alegre, a direção trabalha para que o último encontro dos colorados com o time de Eduardo Cudê tenha casa cheia. E Luiz Adriano, vai sair mesmo? Qual é o bastidor a respeito dessa tentativa árabe de estar com o atacante colorado? Mas a reapresentação pode ter novidades no time titular de Cudê para o enfrentamento pelo Campeonato Brasileiro com o São Paulo. A gente vai falar sobre tudo isso, então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá, bora falar do Internacional, atualizar as informações aí do nosso clube e entender um pouquinho do futuro colorado, né? Que tá parado por conta da data FIFA, tá parado por conta da folga, reapresentação hoje à tarde, né? Lá no CT do Parque Gigante e se começa inclusive a uma preparação com a possibilidade do Luca ser o centroavante do time contra o São Paulo, né? Ganhando uma grande responsabilidade já nesse confronto aí pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo porque tem muita coisa legal pra gente falar do nosso Colorado. Te inscreve no canal, ativa também a notificação. É sempre importante que tu ative a notificação porque daí quando tem conteúdo novo aqui estoura no teu celular, beleza? Deixa teu like, como eu sempre digo, e também compartilha para o maior número de colorados. De repente tu sabe que tem algum amigo que não conhece o meu trabalho, não conhece até mesmo Vozes do Gigante, né? Vai lá, dá essa força aqui. E eu sei que agora no finalzinho do ano, cara, todo mundo tá mal de grana, né? Então faz o seguinte, aqui na descrição tem um link, tá? Para tu falar com a Mais Ágil. Em menos de 24 horas eles liberam o teu saldo do FGTS. E aí tu pode botar uns pila no bolso para daqui a pouco fazer investimentos, pagar contas, se organizar aí no restante do ano. E é óbvio, né, meu? O dinheiro é teu. O dinheiro tá lá guardadinho, paradinho, não tem por que deixar lá. Fala com a Mais Ágil, eu tenho certeza que eles vão te ajudar, beleza? Em menos de 24 horas. Tem relatos até de 2 horas, menos de 2 horas, que as pessoas já estavam com dinheiro na conta e, obviamente, ajeitando a sua vida, beleza? Cara, eu tenho as minhas anotações aqui. Vamos começar com a reapresentação, tá? O Inter, então, joga contra o Goiás do Serrinha, tira 2 dias de folga e se reapresenta hoje à tarde no CT do Parque Gigante. É claro que vai ter uma parada FIFA considerável, né? Que o Inter só joga de novo no dia 13, agora de maio. A gente já cansou de falar sobre isso. Mas a grande questão é que como o Ener Valencia tá com a seleção do Equador, o Luiz Adriano tomou um vermelho lá no Serrinha, contra o Goiás, e a gente não tem outro atacante, a preparação do time vai ser um pouco diferente, principalmente pela questão do Luca aparecendo como centroavante ou daqui a pouco algum improviso, né? Wanderson, Gabriel Barros entrando no time, enfim. Vai ser bem interessante a gente poder enxergar os treinos do Cudê, claro, quando eles forem abertos para a imprensa, tá? Então hoje à tarde, reapresentação, a gente já vai ver como é que vai estar a condição, né, de alguns atletas, principalmente o Vitão, né? Porque o Vitão tá com aquela lesão muscular desde o jogo contra o Flamengo, tá se reabilitando, garantia do Cudê, inclusive, que vai estar na primeira partida da semifinal, né? A previsão era ali de 3 semanas no máximo, dada pela assessoria de imprensa, então é mais uma notícia que a gente tem que ficar de olho para tarde. Mais um motivo para tu te inscrever aqui no canal, né? Mais um motivo, porque aí à tarde eu vou estar com mais informações de lá. Informações do Pedro Henrique também, né? E a questão da cirurgia. E aí, por óbvio, né, meu? Os desfalques e as possibilidades. A gente tá com o Rocher na seleção uruguaia, o Ener Valencia com o Equador, o Arangues com o Chile, né? O Vitão, então, foi cortado da seleção olímpica, mas o Maurício tá lá também na seleção olímpica, e o Johnny aí também foi cortado, né, da seleção norte-americana por conta da entorse que ele teve no tornozelo e tirou ele, inclusive, do jogo, né, contra o Goiás aqui. Ou seja, eram 6 convocados que, no final das contas, só 50% conseguiram estar lá, né, com as suas seleções. Um pouquinho mais, são 4, na verdade, né, o Maurício está junto. Mas, ó, então fica por isso a questão da representação, tá? Porque assim, o Luiz Adriano, eu quero falar também sobre o Luiz Adriano. O Luiz Adriano não sai, tá? Não sai, de forma alguma. Primeiro porque o
o Luiz Adriano ele tem um apreço muito grande do Kudê. Ele tem um apreço muito grande do vestiário como um todo, da direção do futebol como um todo. Eles tratam o Luiz Adriano como um líder. O Luiz Adriano, inclusive, já foi capitão do Inter agora nos jogos recentes, né? Quando, por exemplo, o Alan Patrick não estava em campo e tal. Então, assim, é um cara que tem uma certa visão diferente, né? Por conta do contexto ali de vestiário, tá? Começa por aí. Segundo, não teria como ele sair e o Internacional ficar com o Ener Valencia e o Luca apenas. Porque é óbvio, né? Vai ter Libertadores, vai ter Campeonato Brasileiro e aí dá um problema com o Ener Valencia, ou ele de repente está com um cartão amarelo, ou ele está com a seleção do Equador, não vai apostar só no Luca, não teríamos aí um outro reserva, né? Então é outro motivo. Mesmo que tu possa escrever jogadores agora na semifinal da Libertadores, a janela está fechada, as opções seriam menores, porque tu teria que pegar um cara que está livre no mercado desde o dia 2 de agosto. Para ele estar livre no mercado desde agosto, ele está sem jogar, ou seja, quase um mês e meio. Então assim, gente, esqueça, o Inter não vai liberar esse jogador. Tá? Começa que o Luiz Adriano também tem contrato até o meio do ano. Então ganha relativamente pouco, né? Porque ele ganha 250 mil e mais os bônus de minutagem, aquela que a gente já trouxe aqui também, os 25 minutos, a cada 45 minutos ele ganha 25 mil reais. Tá? Então o grande lance é, esqueçam, ele não vai sair. Ele tinha uma sondagem do Al Faisal da Arábia Saudita, tá? É um time que joga a segunda divisão, inclusive, do Campeonato Saudita. Ele é da cidade de Harmad, tá? Então, só para ter uma ideia aí de qual era o time, né? Ou qual era o interesse no caso da Arábia. Não eram os times de milhões aí que estão contratando Benzema, Cristiano Ronaldo e companhia limitada, beleza? Então assim, ó, e outra, ele tem 6 gols na temporada, né? E 36 jogos, o Luiz Adriano nesse momento. Ele tem 36 anos e deve acabar, inclusive, sua carreira no Internacional agora no ano que vem. E agora eu quero falar com vocês sobre a questão das torcidas e a ocupação dos estádios. Por que dos? Porque eu quero falar do Beira-Rio e do Maracanã. Primeiro o seguinte, do Beira-Rio, né? Vai ter uma promoção agora contra o São Paulo. Já tinha falado sobre isso no conteúdo de ontem, né? Mas agora está definido. Um sócio vai poder levar mais uma pessoa no jogo contra o São Paulo. Então tem todos os sócios vão poder pegar e fazer, por exemplo, o Carteira Vermelha faz o check-in e tem mais um ingresso liberado. O campeão do mundo vai lá, compra o seu ingresso e tem mais um ingresso liberado. E assim vai. A expectativa é que o Inter coloque 35 mil torcedores para empurrar o time do Kudê, não só na busca da primeira vitória do Campeonato Brasileiro, né, e encerrar essa série de jogos de invencibilidade, né, que não ganha, melhor dizendo, não é nem invencibilidade que dá para dizer, né, mas são 10 jogos que o Inter não ganha no Campeonato Brasileiro, está na hora de pontuar. Tá? Então é uma alternativa. São 35 mil pessoas estimadas para esse confronto. E lá no Rio de Janeiro, o Inter faz o pedido então de 4 mil ingressos para o jogo no Maracanã no dia 27. A questão é, o Maracanã tem 85 mil pessoas, ou 85 mil lugares, e o Beira-Rio tem 50. Logo, vai ter que ter 4 mil também, não tem proporcionalidade, né? Vai ter o número frio. Então, se são 4 mil no Maracanã, vão ser 4 mil no Beira-Rio também. Até porque o regulamento da Conmebol, ele estipula isso. Tá? Então, o Inter está organizando isso aí para que os ingressos saiam o quanto antes, porque tem torcedor já que nem ingresso tem, já tem passagem comprada, né? Então, só para ter uma ideia da loucura que está a procura, né, de ingresso para a semifinal lá no Rio de Janeiro. Imagina o que vai ser aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre, né? E tem uma questão importantíssima que a gente tem que falar também sobre a torcida, só que daí do Fluminense. Tá? É o seguinte, o Ministério Público ele pediu a punição da Força Flu, a principal organizada do Fluminense. Por quê? Tá? Porque assim, no dia 29 de agosto, no aeroporto do Galeão, a torcida do Fluminense atirou uma pedra contra o ônibus da delegação do Botafogo. Tá? E aí essa pedra, os estilhaços atingiu o Carlos Alberto, o atacante, e ele ficou machucado, nada muito sério, mas ficou machucado.
Tá? E aí o que acontece? Eles foram lá, era assim, ó, o Fluminense estava indo para jogar contra o Olímpia, por isso que estavam as duas torcidas ali. O Fluminense estava no aeroporto, tinha embarcado para jogar contra o Olímpia, para agora confirmar a vaga na semifinal. E o Botafogo estava indo para a Argentina para enfrentar o Defensa e Justiça pela Sul-Americana. Então aí houve um enfrentamento, né, e tal, e a torcida fez essa cagada aí. Daí o que acontece? O Ministério Público está pedindo que eles fiquem de fora durante 5 anos de jogos no território nacional. E mais uma multa ainda, vão ter que pagar uma multa. Se eles forem punidos, além dessa questão de não estarem nos estádios, tá, isso inclui também Porto Alegre, né? Porque isso é uma outra coisa que tem que ver, né? Não vai ter a organizada aqui, vai ter que daqui a pouco ter menos torcedores do Fluminense aqui em termos de organizada, tá? Se for punido, os associados também, eles têm que ficar a 5 km de distância dos estádios em que o Fluminense jogar. Ou seja, não vai poder ter instrumento, não vai poder ter caracterização da torcida. No caso, se os associados da organizada, né, entrarem no estádio e tal, é muito semelhante àquilo que a Popular tinha, lembra? Eles podiam torcer, podiam ir lá descaracterizados, mas iam só no gogó. Ou seja, já é uma facilidade, talvez, se dá para dizer assim, no Maracanã, pelo fato de não poder ter banda, não poder ter instrumentos, não poder ter nada mais. Tá? E a gente vai saber mais informações a respeito disso nos próximos dias, né? Porque aí o Ministério Público então fez o pedido, e aí tem que ser acatado e tal, e aí entrar em julgamento. Ainda tem um bom tempo para o jogo contra o Fluminense, né? O jogo é só dia 27, então dá tempo da gente pegar e ter notícias que talvez sejam boas para o Internacional nesse sentido. E querendo ou não, até boas para o futebol, né? Porque eu sempre digo, a partir do momento que o cara joga uma pedra contra um ônibus, não é mais protesto, né? Não é mais protesto. Quando tu atira uma pedra em direção a uma pessoa, é tentativa de homicídio. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, mais uma vez te agradeço demais e vamos junto, porque sempre tem muita coisa para falar do nosso Colorado por aqui. Não te esquece que a KTO tá te esperando lá. Entra lá em kto.com, usa o cupom Ernest e também bota uns pila no bolso sempre, com 20% de free bet e o que o sueco pode te dar de grana aí a partir dos jogos, beleza? Tamo junto, forte abraço, tchau!